Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos poder nos alimentar da Palavra de Deus. Chegamos a essa terça-feira, dia 27 de março de 2018. Estamos aí então vivenciando a Semana Santa e convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para esse dia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, depois de 36 a 38, que vai nos narrar o seguinte. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem estava falando Jesus. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostado sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens a fazer, faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu porque ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando então essa terça-feira dessa Semana Santa, a liturgia da palavra, então, nos apresenta Jesus que está preparando, então, os seus discípulos para aquilo que está prestes a poder acontecer, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas antes disso, Jesus continua a ensinar os seus discípulos e, hoje, a cada um de nós. O contexto que nós acabamos de ouvir, então, do Evangelho é o da última ceia, onde então Jesus revela que vai ser traído. E os discípulos ficam todos atemorizados, porque ficam então se perguntando quem será. E assim, nós podemos então aproveitar esse texto para também olhar para a nossa vida. Será que também nós não traímos Jesus? Será que muitas vezes também nós não trocamos Jesus por coisas, pessoas, situações? Será que também nós não temos esse tipo de conduta? Será que nós somos fiéis de fato a esse Deus? Os discípulos então ficam atemorizados, mas o discípulo, aquele que Jesus mais amava, está com a cabeça reclinada no coração de Jesus. E Pedro acena para ele e diz: pergunta quem é. E Jesus então diz: é aquele então a quem entregaram um pedaço de pão passado no molho. E entrega justamente a Judas, só que os discípulos não entenderam nada. Porque Jesus então disse para ele: o que tens que fazer, faça-o logo.
E Satanás então entra em Judas. E é interessante porque João vai dizer, era noite. A noite na Bíblia não quer mostrar para nós o horário, a partir das 18 horas. Não é isso. Noite significa trevas, escuridão, ausência de Deus. Então Judas deixou faltar Deus na sua vida. E por isso então deixou-se conduzir pela a mentalidade a qual ele mesmo foi construindo em sua vida, onde ele esperava em Jesus o Messias, aquele que viria instaurar o reino de Deus através da espada da violência. E é por isso então que ele entrega Jesus. Mas Jesus, ele então ceia até mesmo com aquele que iria lhe trair. E os discípulos, sem entender, vão então ouvindo os ensinamentos do Mestre. E Jesus vai dizer, olha, chegou a hora em que o Pai será glorificado e o Filho será glorificado nele. Então essa é a hora do Evangelho de São João. Se nós pegarmos então lá o Evangelho de São João no capítulo 2, na boda de Caná, nós temos então Jesus que está numa festa de casamento e ali vem faltar vinho. E Maria, mãe de Jesus, então vai pedir, ele não tem mais vinho. E Jesus responde para ela, mulher, isso não compete a mim, minha hora ainda não chegou. Então a hora de Jesus é essa hora, a hora da glorificação, a hora de poder então assumir a sua missão em definitivo, entregando a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. E nisso o Pai será glorificado e o Filho glorificado no Pai. Então a glória, para que nós possamos então compreender, a glória de Jesus não é poder então se gabar, de poder então ter riquezas, de ter então discípulos, de ter então ali exércitos, de ter um palácio. A glória em Jesus é então entregar a sua vida em prol da humanidade. Isso tudo em forma de serviço. Então, servir aos irmãos, principalmente aos mais necessitados. Essa é a glória de Deus. E assim, então, seguindo no Evangelho, Pedro, Jesus depois de anunciar, olha, eu vou, mas para onde eu vou vocês não podeis ir agora. Pedro, então, toma a frente, ele que é a liderança da comunidade, e vai dizer, Senhor, eu te seguirei onde quer que vá. E Jesus vai dizer para ele, seguirá onde quer que vá? Te digo que o galo não cantará enquanto me negue 3 vezes. Então nós temos também a negação de Pedro. Nós temos a negação de Pedro, que também é a nossa negação. Porque muitas vezes nós também, como dizia no início dessa nossa reflexão, trocamos Jesus por tão pouco. Às vezes um futebol, uma novela, uma festinha, deixamos nossos compromissos e deixamos Deus de lado. Vamos para as festas, tudo aquilo que o mundo nos propõe e deixamos de lado a igreja. Então, é preciso reorientar a nossa vida, inverter os valores, para que assim, meus queridos amados irmãos, nós possamos então ter clareza na nossa vida, aquilo que realmente é essencial na nossa vida. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Isaías, do 2º cântico do servo sofredor. O servo, então, é aquele que vai olhando para a sua missão e vai fazendo uma análise da sua missão, da sua vida, e chega à seguinte conclusão, olha, em vão foi toda essa minha corrida. Mas o servo também tem os momentos de crises, mas é aquele que confia plenamente em Deus e sabe que o Senhor não irá lhe abandonar, que a missão, então, embora a realidade a qual nós enxergamos com os olhos físicos possa nos mostrar que não teve sucesso, não teve êxito, mas é Deus que age, é Deus que faz. Nós apenas semeamos, plantamos, agora quem rega, quem aduba, quem colhe é Deus. E no momento oportuno Ele irá colher. E quanto a nós, compete apenas sermos fiéis à missão que Deus confiou a cada um de nós. Para que assim, meus queridos amados irmãos, possamos crescer nessa caminhada e essa experiência do servo sofredor, que então recebe de Deus
a seguinte palavra, dizendo para ele e para nós hoje: não basta seres meu servo, é preciso ir além, é preciso sair do comodismo, é preciso então sair das estruturas caducas para que nós possamos então nos lançar, ir ao encontro dos irmãos que estão à margem da sociedade. Não podemos mais permanecer sentados, parados, aguardando as pessoas virem procurar a Deus. É preciso levar Deus até elas, para que assim, meus queridos amados irmãos, a salvação possa alcançar os corações de tantos irmãos que se encontram seduzidos pelos prazeres do mundo. E o salmista de hoje nos convida a anunciar a justiça do Senhor. Minha boca anunciará a vossa justiça. Que essa seja então a nossa meta, seja o nosso programa de vida. Proclamar a justiça de Deus, levando ela a todos os que estão à margem da sociedade, aos todos que estão desesperados, animados, desconsolados. Que nós possamos então fazer a diferença, porque como servos de Deus, não basta apenas ficarmos dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, rezando, fazendo novena. Tudo isso é bom, nos fortalece, nos ajuda, nos faz crescermos em intimidade com Deus, mas toda essa experiência de fé nos remete a poder sair de nós mesmos. É o que o Papa Francisco tem pedido a nós, enquanto igreja, irmos às periferias existenciais dos nossos tempos. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então nos abrir à ação redentora de Jesus e, vivenciando essa Semana Santa, que nós possamos então crescer no seguimento de Jesus Cristo, no discipulado, confiando plenamente que, embora a missão possa parecer sem êxito, que nós possamos confiar, porque é Deus que age, é Deus que faz. E assim, possamos então, também nós, como discípulo amado, crescer no amor, para que possamos ouvir o pulsar do coração do Mestre. Esse pulsar que se intensifica cada vez mais, na medida em que nós também fazemos a experiência desse amor e levamos outras pessoas a fazerem essa mesma experiência. E assim, não deixemos-nos seduzir pelas ideologias do mundo, mas que possamos então permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus, aos valores do Evangelho. E assim, permanecemos firmes no Senhor, que nós possamos então superar toda a tentação de poder negar Jesus, que, assim como aconteceu com Pedro, também cada um de nós estamos sujeitos a poder fazer essa experiência desagradável, mas que, se porventura vir a acontecer, Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade de poder recomeçar. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Pedro confiou na misericórdia e recebeu o perdão. Judas, ele não confiou na misericórdia e preferiu atentar contra a sua própria vida. Que nós possamos ficar com a misericórdia e que levemos também outras pessoas a fazer essa mesma experiência do amor edificante e restaurador de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna, a cada dia, a cada vídeo. Você que ainda não se inscreveu, por favor, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa família. Ajude-nos também a divulgar esse canal, esse vídeo. Vamos fazer com que o Evangelho, a Boa Nova de Cristo, possa também percorrer durante todas essas necessidades dos nossos irmãos, para que busquem na palavra força e assim possam reorientar a sua vida para aquilo que realmente vale a pena, Jesus Cristo. Fiquemos com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.